Bem, todos entramos então na segunda parte da exposição desse primeiro item do conteúdo da disciplina sobre o esforço implicado na definição da narrativa como objeto de estudos, portanto como objeto teórico. Na última sessão, especialmente no final da última sessão, ao percorrermos certos argumentos de Genet e de Barthes sobre a eventual extensão ou restrição dos universos empíricos que podem ser estudados como campos de prova de um conceito de narrativa, chegamos à conclusão de que, na verdade, o real problema não se localizava nessa definição da extensão ou não, ou da maior restrição do campo de provas, do campo empírico de exame das teorias da narrativa, e sim a própria definição de narrativa enquanto regime textual ou discursivo, né, que é precisamente aquele terceiro eixo das definições ou dos parâmetros através dos quais, né, eu pretendo conduzir a exposição da disciplina. E é esse o ponto sobre o qual eu quero discorrer um pouquinho a partir de agora, né, o dessa definição da narrativa enquanto texto ou enquanto discurso. Né? E para isso a gente vai sair um pouquinho digamos, do alcance no qual aqueles primeiros momentos dos textos de Genet e de Barthes nos situavam até então, né? Ainda que mais adiante possamos trabalhar com esses textos, e no caso de Genet, ainda nessa sessão da exposição, no terceiro vídeo, quero tratar de um aspecto das definições genetianas de narrativa a partir da definição, a partir do princípio de que essa definição de narrativa implica uma certa limitação maior do conceito, mas momentaneamente precisamos sair um pouco desse escopo da discussão entre Barthes e Genet para pensarmos ainda em definições mais abrangentes, mais, digamos, mais abstratas, mais amplas do conceito de narrativa, que são circulantes no campo dos estudos literários e no campo especificamente das teorias da narrativa. E o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é de um linguista e teórico da narrativa norte-americano chamado Gerald Prince, que nos oferece uma certa relação entre narrativa, texto e acontecimento. E é um pouco no âmbito dessa definição que eu queria começar um pouco a nossa conversa nesse sub-item. Né? Vamos lá. Prince nos diz: nem tudo é uma narrativa, nem toda representação é uma narrativa. É bom lembrar que, por exemplo, Genet fala da ideia da narrativa como representação de acontecimentos, né? Mas nem toda representação é narrativa, né? Nem tudo é narrativa. Continua Prince: para uma entidade ser uma narrativa, ela deve ser analisável como a representação da transformação não aleatoriamente conectada, não simultânea e não contraditória de um ou mais de um estado de coisas, um ou mais de um evento não logicamente pressuposto pelo estado transformado e ou não implicando sua transformação. Mesmo que seja uma definição um pouco ampla, ao mesmo tempo flexível e limitadora, esta definição possui, pensa Prince, várias virtudes, para além de concordar ou ao menos não conflitar com visões usualmente defendidas sobre a natureza da narrativa. Bom, essa é uma definição que, de certo modo, especifica, né, definições outras que já vimos aqui, especialmente a de Genet, quando ele fala de narrativa como representação de acontecimentos ou sucessões de acontecimentos, ao passo que Prince avança um pouco além para dizer que essa sucessão de acontecimentos ela representa mudanças de estados.
mudanças de estados que de alguma maneira estão numa relação consequencial com os seus pressupostos, com os seus momentos anteriores, né? Fundamentalmente para Prince, a definição da narrativa implica o reconhecimento na representação de acontecimentos, né, de que esses acontecimentos exprimem uma mudança de estado, né? Essa definição ela é interessante, sem dúvida, ela avança determinados pontos que a definição de Genet deixava, de alguma maneira, no vazio, mas ela tem alguns problemas que cumpre observar. Em primeiro lugar, nem toda sucessão de eventos e de acontecimentos representados numa narrativa significa necessariamente uma mudança de estados. Nós temos inúmeros casos no cinema e na literatura de narrativas sobre não acontecimentos. Narrativas em que a sucessão dos acontecimentos não implica nenhuma mudança de estados, né? Então, sob esse aspecto, a definição parece um pouco restritiva em relação aos universos narrativos que podemos elencar, por exemplo, caracterizando-os como representações de acontecimentos, mas de acontecimentos nos quais nada se modifica também. Não é necessário que haja uma mudança de status. Em segundo lugar, o fato de que a definição, e esse é o ponto mais importante, o fato de que a definição de Prince parece restringir ou caracterizar os eventos como se os eventos não implicassem outros elementos importantes a se considerar no âmbito de um discurso narrativo, né? E nesse sentido, há um autor chamado Seymour Chapman, né, que escreve uma obra clássica, ainda não existente em português, né, chamada Story and Discourse, né, História e Discurso, em cuja introdução ele nos oferece um interessante esquema geral da narratividade e que eu gostaria de partilhar com vocês para, em seguida, fazer algumas especificações, algumas necessárias especificações desse esquema, né? Como vocês podem ver nesse esquema, a narrativa envolve, precisamente como diz o título da própria obra de Seymour Chapman, né, uma grandeza ligada à história ou conteúdo narrativo, uma grandeza ligada ao discurso ou à expressão, né, ao plano da expressão narrativa, né, e no nosso caso, né, naquilo que a definição de Chapman é instrutiva para oferecer um certo contraste e uma certa complementaridade à definição de Prince, né, é o fato de que, se considerarmos especialmente o plano dos conteúdos, né, narrativos, ou seja, o plano da história, né, o plano da história não compreende apenas acontecimentos ou eventos, né, mas contempla igualmente existentes, né, entidades no interior de acontecimentos que são aquelas ou nas quais os acontecimentos se dão ou através das quais os acontecimentos podem eventualmente representar uma mudança de estado, né? E é esse aspecto que faz a definição que Seymour Chapman vai desenvolver logo em seguida, né, representada na citação, né, que vocês veem aí no slide, né? Chapman vai dizer, mas o que significa na prática dizer que a narrativa é uma estrutura significativa a seu próprio título? Ou, nós poderíamos dizer, no lugar de estrutura significativa, uma representação, né? Porque em Genet e em Prince, a narrativa é tratada como uma representação de acontecimentos, né? A questão, segundo Chapman, não é o que faz qualquer história dada ter sentido, mas antes, o que a narrativa ou a narratividade de um texto significa. Os significantes ou os significados da narrativa são exatamente três, né? E aqui é que ele expande um pouco a definição de de Prince, né? Ele amplia, né, detalha um pouco mais, né, a definição que Prince dá e que parece restrita aos eventos enquanto objetos da representação narrativa, né? Chapman vai incluir eventos, personagens e detalhes do cenário.
Os significantes ou significados são aqueles elementos na proposição narrativa, qualquer que seja seu meio, que podem estar para qualquer um desses três: eventos, personagens e cenários. Portanto, qualquer tipo de ação física ou mental para os primeiros, eventos. Qualquer pessoa ou, de fato, qualquer entidade que possa ser personalizada para o segundo, personagens. E qualquer evocação de um lugar para o terceiro, cenário. Eu queria só destacar, no que diz respeito à segunda grandeza, a essa segunda grandeza das entidades que compõem a narrativa, ou dos objetos através dos quais a narrativa representa acontecimentos, que são os personagens, para destacar que os personagens não precisam necessariamente ser entidades humanas, né? Precisam ser entidades que manifestem-se no plano da sua conduta, né, dentro de um contexto narrativo, né, exprimindo determinadas características que despertam em nós, leitores e espectadores, né, os processos pelos quais compreendemos que as ações que esses personagens vivenciam são ações suficientemente significativas e compreensíveis para nós, para o nosso próprio horizonte. E eu não consigo deixar de pensar em exemplos, seriam muitos, mas eu queria partilhar com vocês um pouquinho antes de fechar esse vídeo, né, essa breve sequência da história de uma animação da Pixar, né, que narra a história de um robô, de um pequeno robô, né, e suas desventuras românticas, amorosas e depois intergalácticas, né, correndo atrás de um outro robô. É a história de Wall-E e de Eva, e um dos episódios, né, nos quais um acontecimento qualquer, né, coloca os personagens dentro de um contexto de ações, né, e o modo como a narrativa representa esses sujeitos, né, independentemente de não serem humanos, de serem maquínicos, os representa dentro de um horizonte de significação e da nossa possível compreensão dessas ações que, como diz Shachtman, personaliza essas entidades e as torna funcionais para um discurso narrativo. Então vamos ver essa breve sequência de Wall-E, ok? Sorry to terminate. Sorry to terminate. Sorry to terminate.
Bom, com isso, fechamos esse segundo subitem, né, da primeira sessão de exposição, procurando recapitular os pontos até aqui explorados. As teorias da narrativa têm por tarefa estabelecer princípios e unidades mínimas constituintes de representações de acontecimentos de toda a espécie. Essa definição de alguma maneira sistematiza os pontos trazidos por Gerard Genette e Roland Barthes em seus próprios textos. Em segundo lugar, narrativas são representações de acontecimentos significadas por mudanças de estados, que acometem todo tipo de objeto ou evento, conferidas por uma lógica própria a esse tipo de universos discursivos, por exemplo, com respeito a princípios de consequencialidade que governam essas mudanças de estados. Isso particularmente nos restitui às definições de Gerald Prince. E, por fim, o caráter da mudança de estados que define a narrativa deve se corporificar em elementos mínimos da narratividade, envolvendo, evidentemente, eventos nos quais essas mudanças acontecem, coisas e lugares também, personagens e cenários, de modo a que sua significação seja atribuída como própria às formas narrativas. A unidade aristotélica, a unidade clássica, né, da poética de Aristóteles, de pessoa, lugar e tempo, confere substância ao sentido de mudança que é próprio à ordenação narrativa, e isso nos restitui às noções de Seymour Chapman, quando trabalha com o conceito de narrativa. E já que falamos de Aristóteles, né, no próximo vídeo assíncrono, né, desejo então explorar um aspecto da definição da narrativa, nos voltando mais uma vez para o texto de Genette, Fronteiras da Narrativa, trabalhando talvez a primeira grande fronteira de uma reflexão teórica sobre a narratividade, aquela que demarca e que é originária do pensamento aristotélico, originária do pensamento da antiguidade como um todo, de Platão e Aristóteles em especial, né? Aquela que separa em dois domínios diferentes ou em duas grandezas da representação narrativa a dimensão diegética e a dimensão mimética, né, do discurso narrativo, da representação narrativa. Né? E é esse ponto que nós vamos desenvolver na última sessão assíncrona desse primeiro momento da exposição em torno da definição do conceito mesmo de narrativa. Então, a gente se vê até lá.